Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Telesaúde pela oportunidade de a gente conseguir estar realizando esse nosso encontro virtual. Esse encontro ele faz parte da nossa programação em comemoração ao mês do cirurgião dentista, né? É uma das atividades programadas. E como forma de reconhecer e mostrar, né, os belos trabalhos que são realizados no Estado, nós resolvemos fazer essa programação, né, e abrimos as inscrições para os municípios enviarem experiências exitosas. Hoje nós damos início com 4 experiências exitosas. Iremos iniciar, então, com o primeiro município, que é Barra Velha, representado pelo Rodrigo, com o trabalho intitulado A Importância da Radiologia Odontológica Digital e o seu acolhimento via chatbox na atenção primária. Rodrigo, você tem 20 minutos para apresentação. Depois desses 20 minutos, nós abriremos 10 minutos para perguntas, né, que as pessoas farão ali no bate-papo, e a gente vai conversando, debatendo sobre o seu trabalho, tá bom? Jovem, boa tarde a todos. Sou Rodrigo Maracini Franco. Hoje, atualmente, estou coordenador de saúde bucal aqui na cidade de Barra Velha. E eu gostaria de contar um pouquinho dessa experiência, que talvez sirva de exemplo ou motivação até para que novas experiências, né, ocorram de forma a resolver alguns problemas dentro do município, né, que eles aparecem constantemente. E é um trabalho simples, mas acho que foi de grande valia aqui para nós. Tá? E aproveitando esse momento onde a tecnologia também está cada vez mais disponível para nós, né? E aí, essa facilidade de comunicação, como a gente conseguiu interagir, né, de uma certa forma melhor com o usuário, através da radiologia. Eu vou passar as apresentações, então. Né? Hoje o município de Barra Velha, ele conta com 8 equipes de saúde bucal, e a gente tem praticamente 98% de cobertura da nossa população. Né? Então, um breve histórico que eu queria comentar é o fato de, logo que eu assumi, eu tive um encontro com um raio-x analógico, onde eu atuava, recebia esse atendimento esses encaminhamentos das demais unidades. Obviamente, essas unidades estavam no princípio de aumentar, essas equipes de estratégia de saúde e família, e o que eu encontrei foi um raio-x analógico, no momento que eu assumia o meu posto na prefeitura, um raio-x, inclusive irregular perante a vigilância sanitária, e eu acredito com um problema de encaminhamento, problema de acesso aos usuários, tá? Só podia um da família, cheio de restrições, né? Só podia um da família, era feita a cada 15 dias, né? Só podiam 3 dentes por paciente, sabe, essas coisas que vão limitando, né, um pouco o trabalho. Né? A partir do momento que eu encontrei isso, eu fui tentando modificar para ampliar o acesso e melhorar a questão do atendimento. Né? E com a pandemia, a minha unidade ela acabou se tornando uma unidade para o Covid, e eu tive que sair dali e eu ficava praticamente circulante entre as outras unidades e sem e o raio-x eu teria que pôr num local específico para poder atuar, ainda o raio-x analógico. Tá? Até que eu vi que a comunicação, como eu não tinha recepcionista, enfim, onde eu estava, né, eu tive que disponibilizar meu próprio contato para poder fazer essa comunicação com os pacientes e executar o atendimento. Daí surgiu, eu comecei a verificar que essa comunicação era importante, que não tinha intermediários e ia facilitando o acesso dos pacientes encaminhados ao atendimento. Então, a grande pergunta que eu fazia, como a gente poderia rapidamente, né,
os profissionais ter uma facilidade de diagnóstico, né? E de uma certa forma, gerar economia com os poucos recursos que eu tinha disponível aí, né? Sempre foi uma luta adquirir um novo aparelho. Inclusive, é uma experiência que surgiu porque partiu do Comusa, né? Que foi criado quase uma governança, um entendimento para a necessidade desse novo aparelho. E lá foi feita a sugestão para o aparelho digital, né? Essa tecnologia que é o aparelho de 70 kV, o nosso era regular 60 kV, com um sensor digital. E, inclusive, era uma verba disponibilizada para o Covid, que estava parada lá, então a gente usou para a compra desse equipamento. E utilizando essa comunicação que já estava sendo feita via chatbox com os pacientes, então surgiu esse trabalho, né, junto aos colegas e aos, né, esse acesso junto aos profissionais. Porque, queira ou não, né, o modelo anterior, analógico, cria uma série de problemas que eu enfrentei durante esse período. Uma delas foi o descarte do lixo gerado pela radiologia, né, que é a empresa aqui prestadora não fazia o recolhimento, esse lixo ia se avolumando. Então, queira ou não, o descarte, né, desses materiais utilizados sempre foi um problema. Outra questão foram de falhas de revelação, em alguns casos até de processamento, né, da imagem. Isso também foi sanado através da radiologia digital, onde a gente consegue prontamente visualizar, né, a qualidade da imagem. Outra coisa é a questão de pacientes que eventualmente perdiam os exames, né? Hoje a gente consegue gerar arquivos digitais e ter esse acondicionamento no momento oportuno, na hora que quiser, né? E evitar a perda dos exames. Então, os objetivos principais foram criar uma maior agilidade e qualidade no diagnóstico pelos profissionais, contribuir para uma melhor rotina de atendimento, né, dos usuários nas unidades de saúde, né, haja visto principalmente em relação às questões de urgência, dificuldades eventualmente em alguns procedimentos cirúrgicos. Então, você tendo prontamente essas imagens em mãos, existe uma facilidade e contribui para uma rotina melhor do atendimento do usuário. Aumentar a satisfação do usuário em relação ao acolhimento e resolução da necessidade odontológica. É até curioso contar uma experiência, né? Muitos pacientes eles perguntam se precisa pagar, né, o exame, porque eles não acreditam no tamanho, a agilidade e a qualidade da imagem, o pronto atendimento dessa forma como é executado, né? Então, até gerou uma pesquisa, uma pequena pesquisa de satisfação que hoje a gente usa como rotina, né, para o atendimento. Obviamente, o sensor digital ele propicia uma menor exposição radiológica do paciente, né, e também gerar menores custos sanitários, trabalhistas e desses resíduos. Acaba gerando economia para o município, né, que pode ser destinado para outros tipos de investimento, né. Na medida quando esse atendimento é centralizado hoje, né? A gente só possui um equipamento. Na medida que esse trabalho a gente verificou que tem dado certo, até visando uma territorialização do atendimento, a gente vai poder estender para outras unidades. Mas eu acho muito difícil a gente voltar para o modelo antigo analógico, né, em função de tudo que aprimorou o nosso atendimento. Então, a gente fez uma pequena pesquisa só com uma questão de desenvolver um trabalho em relação a esse atendimento, né?
Então, a gente fez 5 perguntas numa escala numérica, onde 1 era bom, 2 regular e 3 ruim para cada pergunta. Essa mensagem enviada via chatbox hoje é utilizada como rotina, como pesquisa de satisfação. Tá? A gente fez uma pesquisa no período de 1 de março a 7 de abril de 2022, para participação ali no Congresso do CONSEIS, que teve recentemente lá em Blumenau. Tá? Então, foram enviadas 37 pesquisas nesse período, né? Que são basicamente os atendimentos que a gente teve de radiologia, com as perguntas: como a gente avalia a marcação e execução da radiologia odontológica do município, como avalia o exame odontológico radiológico do município, acredita que o exame digital propiciou rapidez no atendimento da unidade, acredita que o exame radiológico digital facilitará a resolução do seu caso, e diante dos demais atendimentos realizados no município, né, como avalia o atendimento radiológico digital. Pelas percepções que já vinham durante o atendimento, né, a pesquisa não nos surpreendeu em nada, né? Então, a gente recebe, como é que é o procedimento? A gente recebe uma guia que o colega preenche na unidade, já com a indicação do telefone para ele mandar. Ele tira uma foto da guia. Por que é feito dessa forma? O arquivo digital já é montado lá na nossa central, né? A gente já monta esse arquivo, né? E já passa o horário de agendamento e localização e todas as facilidades de comunicação que o chatbox, no caso o WhatsApp, que já propicia, né? Da mesma forma, quando a gente realiza o exame, a gente já encaminha a radiografia tanto para o profissional como para o paciente. Então, quer dizer, ele já tem um arquivo digital. A gente sabe que hoje a maioria das pessoas carrega o celular, então ele tem a imagem para uma resolução da necessidade odontológica dele, seja na unidade de saúde básica ou, eventualmente, num centro de especialidades odontológicas, ou mesmo se ele procurar um atendimento particular, enfim. Tá? A radiografia dele é disponibilizada, está com ele todo momento ali no arquivo de celular, né? Também a gente mandava a pesquisa de satisfação na sequência, onde ele poderia responder diante daquela escala numérica, né? 37 pacientes, 32 responderam, que corresponde a 86,5% desses pacientes. Tá? Diante dessa pesquisa de satisfação, né, a gente notou, eu vou passar o gráfico, mas basicamente, né, para todas as perguntas, a gente teve praticamente 100%, né, considerando bom o serviço, né, facilitando o atendimento. Então, o que a gente pôde verificar é que realmente só traz vantagens, né? Tanto a radiologia digital como essa comunicação que a gente desenvolveu. Além do menor tempo de exposição à radiação, identificação na hora e aprovação da imagem, preparação rápida do exame comparado ao analógico, né? Queira ou não, a revelação analógica ela leva um tempo para a gente adquirir uma boa qualidade da imagem. Mas a gente acabava tendo algumas dificuldades, como a aquisição dos líquidos reveladores, eventualmente até das películas de raio-x, né? A gente sabe que esses processos licitatórios e de compra em todos os municípios ainda são um grande problema. Então, minimizou bastante problema nesse sentido. Tá? Então, tem esse custo ambiental, né, que foi sensacional, né, porque já não gera qualquer tipo de lixo. E também a questão de economia na questão dos papéis de acondicionamento da radiografia, né, aquelas aletinhas. Então, também gerou bastante economia nesse sentido. Então, o que a gente pode concluir, realmente, que a radiologia digital odontológica e esse acolhimento e distribuição via chatbox contribuiu significativamente para a satisfação do usuário, tanto na percepção dessa otimização e organização do processo de trabalho, né, como ele vê que hoje ele é atendido todo dia
de manhã e de tarde, né? A gente preferiu, em relação ao modelo que eu encontrei, onde era feito muitos num dia só, hoje é diluído esse atendimento, então a gente consegue atender toda a demanda, todo dia, em ambos os períodos, né? Eles são encaixados entre os atendimentos. E isso, para o paciente, né, ele cria uma percepção de organização e de rapidez do atendimento dele para a resolução do caso dele, né? Então, a entrega praticamente na hora é feita por paciente, né? E a resolução, a gente conta, obviamente, com a colaboração dos colegas, mas a partir do momento que ele solicita a radiografia, a tendência é resolver mais rapidamente essa demanda. Também podemos considerar, né, é bem fácil visualizar isso, a economia dos recursos destinados à compra de materiais. As regularizações sanitárias, elas existem, né, mas nesse modelo, especialmente para municípios menores, eu acredito que você pode ter como o nosso, ter um atendimento centralizado, né? Isso minimiza custos de regularização sanitária. Questão de descarte de lixo também praticamente inexiste agora, né? E em comparação ao nosso modelo analógico anterior. Tá? Então, acho que a partir desse trabalho, apesar de simples, né, ela se demonstrou ser viável, né, a qualquer município. É um modelo de rápida implementação, né, e caracteriza como uma forma de introdução, inclusive, à saúde digital na atenção básica. Então, eu espero que, através desse trabalho, talvez surja uma oportunidade para alguns municípios aí que estejam assistindo, ou essa informação seja passada à frente, e a gente consiga implementar esse modelo em outras cidades. Tá? Eu me coloco à disposição, agradeço a oportunidade de estar apresentando, agradeço ao Telesaúde, em nome da Sheila aí, coordenadora, o Michael aí, tá? E está demonstrando essa nossa experiência aqui do município. Tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho realizado. É muito importante, né, a gente trazer as tecnologias para o SUS, né? Por que não? Então, é bem legal a gente ver, assim, e gratificante a gente ver o interesse de vocês em estar sempre atualizando, em trazendo essas tecnologias para a melhoria do serviço. Então, nós temos alguns comentários aqui no chat. Eu vou lendo e aí você vai respondendo, tá bom? O primeiro é da Isabela. Ela falou: parabéns, Rodrigo. Trabalho muito bem escrito. Não entendi na sua apresentação qual foi o recurso utilizado para a compra. Foi um. Eu não vou saber exatamente o número, mas foi um para Covid destinado à odontologia. Então, a partir desse recurso, a gente comprou. Já havia a necessidade de um raio-x, mas já visando uma melhora do atendimento através da minha experiência com a comunicação do paciente, eu propus que ele fosse digital e das minhas dificuldades que eu encontrava com o analógico, descarte de material, enfim, a compra de líquidos reveladores. Então, eu propus que fosse digital. Então, a verba foi usada para comprar o raio-x dentro das normas aqui de Santa Catarina. O sensor digital, que foi o Saevo, que a gente optou pelo Saevo, e um estabilizador de energia, porque a nossa cidade tem bastante problema de energia. Então, acho que, se eu não me engano, a verba de R$21 mil, ela deu certinho para executar essa atividade, né? Então, você já respondeu a próxima pergunta aqui, que é do André. Ele perguntou qual foi o valor do investimento. Então, foi esses 21 mil do recurso, né? Foi um recurso... pouco menos de 21 mil, mas foi basicamente a utilização do recurso, né? Esse recurso ele foi destinado a todos os municípios, ele poderia ser utilizado para investimentos e compra de equipamentos, né? Desde que estivesse na lista.
Então, a próxima pergunta é: como fica a questão legal relacionada ao armazenamento dessas imagens pelo município? Pergunta do Dixon. As imagens ficam armazenadas nos smartphones pessoais dos profissionais da PS? E aí o Sim. André já pergunta também se é armazenado na nuvem. Então, até como como proposta, acho, desse trabalho, eu não sei, cada município às vezes trabalha com um sistema de saúde, né, de informação de dados, né? Nem todos eles têm essa nuvem ou essa armazenamento de imagem digital. Mas a ideia desse trabalho é que, eventualmente, inclusive o que a gente utiliza, que é o Holostec, lá de Jaraguá, não tem. A gente sabe que outros têm, né, essa nuvem de arquivamento digital. Eu até tentei conversar com eles a partir desse trabalho, né, que eles criassem essa ferramenta, né, mas eu não desconheço. Então, a imagem ela fica disponibilizada como recurso pro paciente, né? Ele armazena e ele pode utilizar como quiser. Da mesma forma, quando eu entrego o exame em mãos para o paciente. Né? Não sei se eu respondi a pergunta. Ficou mais alguma dúvida? Então, ficou bem clara a tua resposta, sim. A Valesca comentou aqui que ela está tentando comprar o aparelho digital, mas já estão indo para a quarta licitação sem interessados. Mas é isso aí, Valesca, não desiste, Eu continua posso. tentando. Não, sim, a gente pode estar indicando, né? Eu vou fornecer meu contato aí da apresentação. Né? A Isabela Esqueci de comentou. passar o último slide, acho, né? Que daí tem meu contato lá. Desculpa. Foi? Está no perguntas e respostas. Foi? A Isabela comentou que já ouviu comentários desse trabalho no congresso do COSEMES. Foi bem comentado aqui dentro da secretaria mesmo. Que bom. Acho que era um dos únicos sobre a saúde bucal que teve nesse congresso, né? Que bom. Fico feliz. A Valesca perguntou quantos aparelhos digitais tem em Barra Velha? Um só. É um, né? O serviço é centralizado. Até por isso eu tive que desenvolver essa ferramenta de comunicação para poder atender a todos. Então, hoje a gente atende a todos as estratégias de saúde da família num único local. Obviamente, não é tão centralizado, mas o paciente não reclama não de se deslocar, sabe? Quando é feito prontamente, ele fica até feliz, porque você resolve o problema prontamente. Antes ele aguardava 15 dias, né? Então, assim, o paciente ele só é grato, né? Eu até fico feliz. Eu só construí esse trabalho por conta da resposta que eu tinha do paciente, né? Ele praticamente não acreditava. Que nem você pedir uma pizza calabresa e te entregarem uma brotinho de chocolate junto, né? Então, obviamente, você vai ficar feliz quando você é atendido prontamente e num exame que a gente sabe que os exames laboratoriais, exames radiológicos, normalmente não tem essa rapidez, né? É verdade. Ó, tem uma pergunta bem interessante do André. Ele perguntou se foi feito o planejamento de em quanto tempo o investimento trará retorno. Não fiz essa conta, né? Mas eu posso dizer que é imediata, né? Praticamente é imediata, porque o raio-x é o mesmo, né? O sensor, se eu não me engano, foi R$ 11.000. Então, assim, a gente sabe que nesse valor tantas outras, né? Só de líquido radiológico, eventualmente você já tem essa. Mas pode ser um próximo trabalho, quem sabe, né? Fazer esse levantamento, até comparativo com outras cidades, né? Eu já estou me interessando em fazer essa comparação econômica mesmo, né? Que gerou isso aí. Exatamente. E também na questão de produção de lixo, né? Que você. Não, o custo ambiental não É, tem nem o que falar. Isso aí esse é o plus. é verdade. Vamos seguir aqui.
Eu vou ir direto para as perguntas, depois o Rodrigo dá uma olhada no chat e pode ir respondendo vocês também, até para a gente não atrasar, tá bom? A Gabriela perguntou, qual a carga horária de atendimento da radiologia no município? O mesmo profissional, aparelho atende todos os profissionais da equipe? Sim, 40 horas, que é o meu horário de trabalho. Só que eu basicamente atendo conforme a comunicação, né? Eu atendo a comunicação e vou encaixando entre os atendimentos. Como ele manda a foto, eu já crio o arquivo digital. Ele não passa 10 segundos na cadeira. Ele já chega com o horário, já é atendido e já retorna para a unidade, eu levo o exame dele. Tem um comentário aqui do André que será necessário se adequar à lei de dados. Eu acredito que ele estava falando do sistema, né, para armazenamento da radiografia. Sim. Ele colocou também que é possível comprar por compra direta abaixo de 18 mil. São informações importantes. Ó. Ótimo, para todos, né? Em Fraiburgo, as unidades são muito distantes e um raio-x analógico em cada uma fica mais em conta. Vamos Daí é começar a uma questão pensar. de avaliação, né? A territorialização é importante, né? Você está próximo quanto mais próximo, Facilita o acesso, né? facilita o acesso, né? Mas tem um custo trabalhista em cima disso, tem vários custos que eventualmente algum município não suporta isso, né? Conforme a sua gestão, enfim. A Gabriela comentou que em Bombinhas eles têm também, o profissional faz upload no CELC para acesso do cirurgião dentista. O CELC eu sei que tem esse recurso. Né? O CELC eu sei que tem esse recurso. Só que não é o que a gente utiliza. Né? As perguntas aqui finalizaram. Se alguém mais tiver, nós temos ainda 4 minutos. O André perguntou, e na sua cidade, você recebe quanto de insalubridade? Insalubridade é 20%, né? A periculosidade é 10%, que se soma à utilização né, a quem opera o equipamento. Do equipamento. Né? Então tem os custos de dosimetria, né? Você precisa os dosímetros, os laudos, né, radiométricos de qualidade que de tempo em tempo devem ser realizados. Quando compra o aparelho ou alguma coisa, você já tem. Então, tem outros custos associados. Você pode ter 15 aparelhos, mas vai gerar 15 custos recorrentes em função da utilização do equipamento. Né? E às vezes até preparação das salas, né? Conforme a unidade básica de saúde. Né? A Gabriela perguntou se você tem ASB e se ela também recebe a insalubridade. ASB? No caso, só eu opero. Né? Eu acho que até uma técnica poderia operar. Né? Acho que faz parte das atribuições dela a questão de revelação. Né? Mas a TSB, a ASB não pode operar. Mas ela não recebe. Tanto que ela fica fora da sala, nem manipula o equipamento. Mas eu já busquei junto à gestão, né, que ela pudesse fazer, até porque numa ausência minha eu tenho um substituto para fazer, o serviço não para, né? Exato, é bem importante. Acredito que são essas as perguntas. Mas não tem porque eu não quero, viu? Não tem porque a gestão não. Quem sabe, né? Em breve. Não, sim. Então vamos encerrando a apresentação por aqui, Rodrigo. Em nome aqui da Secretaria de Saúde, agradecemos e parabenizamos o teu trabalho. Obrigado. Foi um prazer ter participado aí pela primeira vez, né? Até nesse sistema remoto aí, tá bom? Te aguardamos nos próximos. E já aproveito aqui também para deixar o convite a todos, tá? No dia 25 de outubro, nós teremos um evento presencial. Em primeiro momento, ele seria com um público um pouco mais restrito, somente a coordenadores de saúde bucal dos municípios. Agora, essa semana, nós liberamos mais vagas, tá? Os municípios que quiserem com mais de um representante, podem nos solicitar. A gente vai deixar o nosso contato aqui pelo e-mail. Vocês podem nos solicitar que a gente vai estar encaminhando o link de inscrição. Vai ser um evento presencial aqui em Florianópolis, durante a manhã e a tarde. Então, nós teremos uma programação que também, com a apresentação de 2 municípios e mais alguma programação que está organizada para mostrar o serviço que nós temos aqui no estado, tá bom?
Então, agora pedi para o Joel colocar a apresentação de Fraiburgo, chamou o André. Obrigado. Tchau, tchau, Rodrigo. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui participando da Semana Estadual de Saúde Bucal de Santa Catarina, de 296 municípios, né? A gente ter o trabalho da gente contemplado é motivo de muito orgulho e satisfação, porque num trabalho de 17 meses a gente conseguiu dar um salto quântico aí na saúde bucal do município de Fraiburgo. Esse trabalho realizado da utilização de protocolos de regulação, para muita gente pode parecer novidade, alguma coisa fora do planeta. Mas em 37 anos de formado e 35 anos de serviço público, a gente verificou a duras penas que a questão da gestão na saúde bucal e na saúde como um todo é muito deficiente. Né? André, só vou te interromper um pouquinho para te colocar a tua apresentação. Sim, eu estou fazendo primeiramente... entendi, desculpa. Primeiramente, um feedback do porquê que nós chegamos nisso, tá? Então, a gente colocou nesse trabalho, né, todo o conhecimento que a gente foi atrás. A gente tem 2 tipos de conhecimento que a gente adquire durante a vida. O conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Infelizmente, o conhecimento tácito é aquele que a gente adquire a duras penas, por tentativa ou erro e achismos. Então, eu fui buscar, através de esforço próprio, né, uma especialização em gestão de saúde no IFSC, que não me preencheu os meus conhecimentos de gestão que eu gostaria, e nos levou até a um bacharelado em administração pública na UDESC, que me trouxeram ferramentas para eu fazer uma gestão como eu gostaria de ter durante toda a minha vida profissional. Então, vamos lá. A utilização de protocolos de regulação na atenção primária de saúde, na gestão da saúde bucal em Fraiburgo. A coordenação de saúde bucal da Secretaria de Fraiburgo, Santa Catarina, ao assumir a gestão em 2021, verificou que não havia no município, entre as ferramentas básicas de gerenciamentos, a utilização de protocolos de regulação na PS. Isso ocorreu após visita técnica de campo em todas as unidades de saúde municipais, onde atuavam as equipes de saúde bucal. As equipes as quais eu visitei seriam da atenção primária de saúde e também do nosso laboratório de prótese, em que nós fazemos próteses odontológicas. Corroboraram para essa necessidade, entre outros, estarem ocorrendo problemas na utilização do Sistema de Informação e Comunicação, SISREG, para encaminhamentos da prótese odontológica. O que a gente verificou? Que não havia um regulador, que as próteses incluídas, as suas solicitações estavam todas em azul, não existia uma classificação, e quando a gente foi se debater melhor sobre esses dados que estavam lançados no sistema, a gente verificou que eles não eram fidedignos, porque existiam vários problemas, desde nem ter o tipo de prótese lançado no sistema, até pessoas que estavam no cadastro de outras cidades que haviam morrido e assim por diante. Verificou-se que havia em cada unidade um quantitativo de agendamentos e atendimentos dísparos, diários, semanais, mensais, entre as equipes de saúde bucal. O que a gente observou visitando cada unidade? Que tinha profissionais que atendiam 4 pessoas num período, outros 5, outros 6, né?
Então, nem todos trabalhavam, né, o que deveria ser o mais próximo do ideal para ter uma produção e, consequentemente, a população tendo acesso, um maior acesso, que já era limitado quando nós assumimos a gestão. Verificou-se nas ações coletivas que haviam falta de conhecimentos e uniformidade nas equipes de saúde bucal. O que é isso, né? Quando a gente vai fazer qualquer atividade, seja ela individual ou coletiva, a gente deve fazer algumas perguntas e saber por onde a gente está caminhando. Então, não sabia o porquê realizar, para que realizar, como realizar, quando realizar, onde realizar, para quem realizar, qual a frequência, o que utilizar, qual o custo, quando se inicia e quando termina. Então, isso daí é uma coisa básica quando a gente vai fazer uma gestão, a gente responder essas perguntas e tê-las prontas para a gente fazer um trabalho melhor. Foram apresentadas ferramentas úteis, então, o COD, o CPOD, a classificação de risco de alunos, classificação de risco de doença periodontal dos pais, classificação de risco das famílias e, principalmente, a possibilidade de um atendimento coletivo individual com planejamento baseado na equidade. Então, quando a gente faz os trabalhos, a gente faz as ações, todas elas devem ser pautadas em planejamento. Quando eu citei para vocês o problema das próteses, né, que as informações que estavam no sistema de informação e comunicação eram falhas, se a gente tem problema de comunicação e informação falho, a gente não tem condições de aferir que aquelas informações são fidedignas e a gente não pode fazer um planejamento das nossas ações. Então, uma das primeiras medidas que nós fizemos também foi fazer uma chamada às recepções das unidades de saúde e às equipes de saúde bucal e reforçar a importância do cadastramento, do recadastramento dos pacientes, para que todos os dados e informações que estivessem ali fossem fidedignos, verdadeiros, para a gente fazer um planejamento das nossas ações. Uma coisa interessante também que a gente colocou essas ferramentas é que, através delas, né, nós podemos, né, saber quais as escolas, quais as turmas, quais os bairros, né, que temos mais problemas e podemos intervir mais assiduamente, né, reduzindo a desigualdade. Então, baseado na equidade, né, que não é igualdade, é dar mais a quem tem menos. Então, esse é um princípio que a gente estava passando para todas as equipes, para que elas pudessem atender melhor a população. A justificativa para esses protocolos, concluídos os diagnósticos, decidiu-se pela melhoria nos processos de trabalho, através de protocolos de regulação para a normatização de todas as atividades no setor, bem como contribuir com a organização, planejamento, previsão, monitoramento, controle, avaliação, reavaliação dos serviços prestados em saúde bucal, visando a melhor qualidade desses e suas reais necessidades para os usuários do SUS. Então, a gente usando dados, informações, conhecimentos, para a gente poder intervir, né, de uma forma científica, uma odontologia baseada em evidências científicas, em dados, informações e conhecimento. Os objetivos. Geral, normatização dos processos de trabalho em todos os setores de saúde bucal do município. Uma coisa básica, que a gente não vê, né, nos serviços tão frequentemente. Específico, contribuir com organização, previsão, planejamento, monitoramento, controle e avaliação
E muito importante, a reavaliação dos serviços prestados em saúde bucal, visando melhor qualidade desses aos usuários do SUS. Então, nos processos de trabalho, é importante ter todo esse arcabouço de ações e, principalmente, sempre reavaliarmos os serviços para que eles estejam adequados às necessidades e aos nossos usuários. O que a gente vê que os serviços são montados para os prestadores de serviço e não para os usuários, né? Então, não é o que deveria ser feito. E na nossa modéstia pensamento, deveria ser o contrário. O desenvolvimento. Então, a partir desse 1 ano e 7 meses que nós tivemos na coordenação, né, a gente foi vendo os problemas e tomando as atitudes que eram necessárias. Para organizar todo o setor, foram criados até o presente momento os seguintes protocolos de regulação. O protocolo de regulação da atenção primária de saúde, protocolo de regulação das ASBs e TSBs, o protocolo de regulação das ações individuais e coletivas e o protocolo da regulação da prótese. Uma coisa que é muito interessante, que eu gostaria de louvar a todos aqueles que elaboraram no Plano de Saúde Bucal de Santa Catarina, né, que muitas das coisas que estão colocadas, que eu já tive a oportunidade de lê-lo e relê-lo algumas vezes, são coisas que eu, em 35 anos de serviço público, fazia, tinha uma ideia, mas era uma atitude isolada, que espero, a partir de agora, né, com essa atitude da Secretaria de Estado de Saúde, mais e mais municípios e mais colegas consigam, né, atender, ir de encontro à população e não esperar que a população venha ao seu encontro para resolver os problemas. Resultados e discussão. Atualmente, todas as equipes de saúde bucal têm as rotinas normatizadas, sistematizadas, regradas, melhorando os processos de trabalho e, consequentemente, aumentando a produção de serviços, que são mensalmente monitorados e avaliados pela gestão, através de relatórios extraídos do Sistema de Informação e Comunicação próprio. No município de Fraiburgo é o GEMOS, quanto aos agendamentos, os atendimentos e a produção de serviços de saúde. O que a gente verifica? Que nós, na nossa formação acadêmica, não temos conhecimento de administração. Nós temos sistemas de informação e comunicação que a gente tem e não sabe usar, nem o porquê usar e para que usar, né? Então, com esse monitoramento da minha parte na coordenação, no gerenciamento da saúde bucal, na gestão da saúde bucal, eu consigo ver os agendamentos, eu consigo ver os atendimentos e a produção de serviços em saúde bucal, né? Não somente também eu tenho esse cuidado da produção dos serviços, mas também da qualidade dos serviços, principalmente. Conclusões. A utilização de protocolos de regulação é de fundamental importância para a gestão dos serviços prestados em saúde bucal. Com a sua utilização, associados ao monitoramento, controle, avaliação e reavaliação dos serviços, também utilizando corretamente para um eficiente, eficaz e efetivo gerenciamento, o tratamento dos dados inseridos nos sistemas de informação e comunicação, destes poderemos transformar em informações aqueles dados para gerarem conhecimento que poderão inferir em atitudes, mudanças e desenvolver ações estratégicas e inovadoras. Era isso que eu tinha para falar com os senhores. Estou aberto a perguntas e respostas. Muito obrigado. Então, vamos iniciar aqui. Tem uma pergunta da Valesca, André, que ela pergunta: vocês usam algum instrumento de avaliação de risco individual?
Nós estamos, ou nós que eu digo o município, está fazendo o COD e o CPOD, não está ainda concluído. A partir da finalização, né, a consolidação desses dados, então vai ser possível avaliar, né, os nossos escolares do município por turma, por colégio, por bairro, por região, né, para que o nosso odontomóvel possa dar um apoio a essas unidades de saúde. Nós estamos também, né, em vias, almejando, né, cadastrar a nossa unidade móvel, né, para que ela, né, nos traga recursos, além de auxiliar no nosso trabalho, né, com essas escolas. Então, são todos trabalhos, todas as frentes que elas se completam, né? Elas se comunicam. O que a gente vê no serviço público, que a gente tem inúmeras ferramentas que já estão funcionando em serviços há mais de 10, 20 anos, com certeza, né? E que ninguém descobriu a roda já está aí rodando, né? Então, é só ir atrás do conhecimento, que está muito fácil hoje, né? E ter coragem, determinação e vontade de implementá-las no município, como disse, para a população, né? Visando uma melhor qualidade do serviço para a população, que é isso que nós somos, prestadores de serviço à população em saúde bucal. O Dixon fez uma pergunta. Existe algum regramento em relação ao quantitativo de atendimentos diários da saúde bucal na APS? No nosso protocolo inicial, nós colocamos fizemos a apresentação desse protocolo, primeiramente porque a gente sentia que na saúde bucal do município de Fraiburgo, a odontologia parecia ser um ser à parte, um puxadinho da enfermagem e da medicina. Então, nós construímos um protocolo da atenção primária de saúde, apresentamos esse protocolo para as senhoras enfermeiras, né? Foi aprovado por elas, e esse protocolo foi apresentado para todas as unidades de saúde, a todas as recepções, porque haviam, né, unidades, equipes que atendiam mais, outras que atendiam menos. Então, a gente colocou 8 atendimentos por período e 2 urgências. Agora, com a leitura, com o meu conhecimento do programa de Santa Catarina, né, a gente vai adequar isso daí, né, de acordo com a demanda e assim por diante. Como eu disse anteriormente, os protocolos eles podem ser implementados e podem ser reavaliados e modificados. Não só podem, como devem, né? Cada território, cada unidade, cada equipe tem os seus problemas e ela tem que ter a sua autonomia também para resolvê-los da melhor maneira possível. Uma coordenação é uma liderança, não é uma chefia, né? Nós construímos todos os trabalhos conjuntamente. Quando a gente acerta, nós todos acertamos, e quando erramos, também erramos todos. Então, é assim que deve ser, né? Sempre, né, dialogando, sempre conversando, sempre construindo, né? Mais de uma cabeça pensante e tendo o intento de ajudar, de colaborar, sempre é construtivo. É esse o nosso pensamento. Então vamos, aqui tem um comentário da Isabela aqui, te parabenizando, André, que foi trabalhoso, mas que a satisfação para quem acessa o serviço e, consequentemente, para quem trabalha é bem maior. Isso é a gratificação, né? Você ter esse reconhecimento. Com certeza você tem, né? Então, tem uma pergunta aqui da Valesca, perguntando se vocês monitoram algum indicador de saúde bucal. Como eu disse na minha explanação, nós estamos, né, em fase de término do nosso indicador aí, o COD, o CPOD, e apresentamos para as equipes essas novas ferramentas, que para muitos é uma novidade, né?
Infelizmente, na nossa graduação, nós não temos, né, o SUS aí com 34 anos, eu me formei antes de existir o SUS, conferência de 1986, eu participei dela, não existia nem SUS. Né? Então, a gente vê que nesses 34 anos de SUS, as nossas academias não prepararam os nossos jovens, né, os nossos colegas, jovens como eu fui também, né, para trabalharmos no SUS, que é o maior empregador, né, no Brasil. Né? A maioria dos meus colegas jovens dentistas que trabalham no município de Fraiburgo vem de origem ali do próprio Oeste, da UNOESC de Joaçaba. Né? Então, todas as universidades, sendo elas públicas ou privadas, ainda, né, na minha modesta opinião, ainda faltam com essa grade que eles venham com conhecimento, porque e a gente, como gestor, e tendo essa experiência vivida e aprendida a duras penas, a gente procura, né, num processo contínuo de educação, né, passar para eles, treiná-los, orientá-los, para que eles se sintam mais seguros, né, para fazer aquilo que é de melhor para os seus, né, pacientes, que é e fazer o produto final, que é a satisfação deles. Eu poderia fazer uma colocação agora. Claro, André, fica à vontade. Fica à vontade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a equipe, né, a Sheila, a Isabela, a Márcia, né, naquele seminário de câncer, né, bucal, que foi realizado na Assembleia, e desse encontro, a gente teve a oportunidade de abordar um paciente no corredor da unidade que não tinha o globo ocular. Eu chamei na minha sala, né, conversei com ele qual era o problema dele e tal, e falei para ele, olha, estou chegando de Florianópolis, né? Nós fiquei maravilhado, temos uma colega, uma dentista, que faz as próteses bucomaxilares, né, bucomaxilofaciais, e eu vou tentar, eu não posso te garantir, mas da minha parte eu posso dizer para você, eu vou tentar tudo para que você tenha uma reabilitação total. Ele já tratou, né, na parte de clínica geral, já está com as próteses que o nosso serviço fez. Nós temos, sem falsa modéstia, um dos melhores serviços de prótese do estado de Santa Catarina e do Brasil, né? Me atrevo até a dizer, com especialistas em prótese, né? Fazemos um bom número de cirurgias, encaminhamos pré-protéticas, né? Que eu não vejo em outros serviços, porque tem um olhar diferenciado da minha equipe, do Dr. Aristóteles, do Dr. Gustavo, né? Esse nosso paciente, o Paulo. Então, essa manhã fiquei sabendo, mesmo não estando mais trabalhando na saúde bucal, estando trabalhando em outro setor, que ele foi chamado pelo setor de regulação, que a consulta dele está marcada para ele ir para Florianópolis. Então, a satisfação da gente vem disso daí. São muitas lutas, né? Parafraseando a música lá do Chorão, nossas histórias, né? Nossas lutas, nossas glórias, não sei, mais ou menos assim, né? Então, é isso daí que nos move, isso daí que nos faz trabalhar. Então, isso daí e é um trabalho, né? Que eu falei para a Isabela em off, né? Agradecendo a vocês também, né? Que me deram todas as coordenadas, todas as informações que eu levei ao colega que fez o encaminhamento do TFD, encaminhei ao setor de regulação. Então, são muitas mãos, né, que realizam as coisas. Então, a gente não existe saúde bucal, existe saúde. E a saúde bucal hoje, ela é valorizada, importante, né? E cabe a nós, cirurgiões dentistas, né, sabemos aproveitar essa oportunidade de nos fazer mostrar
mostrar a qualidade do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, que pelos anos ainda é relegado a um segundo plano. Então, era isso que eu tinha que colocar aos colegas, agradecer a toda a minha equipe, né, indistintamente todos, e todos os setores da Secretaria de Saúde, porque a gente trabalha num coletivo. Cada trabalho, desde a auxiliar de serviços gerais, se ela não vai lá limpar a nossa sala, se ela não vai tirar lá o nosso lixo, já começa a complicar. Então, a gente aprender a trabalhar em equipe e, principalmente, aprender a reconhecer o trabalho dos outros e o trabalho que deve ser feito sempre coletivamente. É isso que eu gostaria de trazer, essa informação e esse estímulo a todos. E agora eu vou pedir para o Joel colocar a apresentação do município de Florianópolis. Vamos chamar a Valesca. Então, agradecer o convite, né? E agradecer principalmente a Sheila, Isabela, enfim, as meninas da secretaria, e a todos os colegas que estão aqui, o pessoal do Telesaúde, obrigado pelo espaço também. E queria destacar a presença da minha ex-residente, a Tamires, que está aqui, querida, hoje qualificando a atenção saúde bucal de São José. Muito bom a gente poder rever as pessoas. Bom, então, a proposta que a gente apresentou para o Estado era de discutir um pouquinho sobre esse diálogo construtivo nos processos de trabalho. E acho que vai ser bem uma continuação da apresentação anterior do André, que, né, já trouxe essa importância da gente construir, da gente qualificar e organizar o nosso trabalho enquanto saúde bucal, né? Acho que foi uma boa introdução. E eu mostro, então, um pouquinho hoje como que a gente faz em Florianópolis, como que a gente tenta fazer para que realmente isso que o André trouxe, essa organização, para que ela realmente tenha os seus efeitos na prática, né? Então, mostrar para vocês um pouquinho dessa atuação coordenada que a gente tenta fazer aqui entre os diversos setores e os atores envolvidos, tá? Porque assim, a gente sabe que comunicação é um problema sério em todos os setores, né? Em todos os níveis. Então, a dificuldade, né, que há da comunicação entre as pessoas, entre os grupos, e se a gente não se aproxima, se a gente não dialoga, isso trava ainda mais o trabalho, né? Isso dificulta a gente a avançar. Então, a gente precisa sentar, precisa conversar, precisa trocar as experiências, as ideias para um crescimento, né? Não quer dizer que quando a gente dialoga que todo mundo concorda com todo mundo, né? Não é assim. A gente tem, né, diversos embates e divergências, mas o diálogo é justamente para a gente poder chegar num objetivo comum, né, que nós temos todos, enfim, acreditamos aqui, de qualificar a assistência, qualificar a atenção à saúde bucal da população, qualificar e ampliar sempre, né? Então, esse diálogo construtivo que a gente tenta conduzir aqui na coordenação, ela é mão dupla, né? Vai e vem entre todos os atores, mas então principalmente entre a atenção primária, entre o CEL, né, atenção especializada, e a regulação. A regulação aqui é entendida como o setor que faz essa ponte entre os encaminhamentos, entre os agendamentos dos exames, das especialidades, tá? Eu queria só caracterizar um pouquinho antes Florianópolis para vocês, que acho que é importante, assim, né? Florianópolis hoje tem 50 unidades de saúde de atenção básica, né? 50 centros de saúde, e nós temos 80 equipes de saúde bucal na atenção primária, né? Na atenção básica. Nós temos 2 CELs e com 17 especialistas, tá? Nos CELs. Então, são 80 equipes e 17 profissionais lotados nos CELs. E temos aí alguns dentistas na gestão central, poucos, para tocar esse processo. Por isso que dialogar é tão importante, né? Porque a gente tem uma rede grande, uma rede extensa, e então são muitas pessoas envolvidas e a gente precisa ter os protocolos e as normativas bem estabelecidas para que esse diálogo, para que essa comunicação seja realmente benéfica ao usuário e não um contratempo, né? Que não prejudique o fluxo dele no serviço. Então, como eu falei,
esse diálogo, né, APS, CEL, regulação, ele tem que ser fluido, tem que ser constante, porque senão a gente acaba, o trabalho não avança, né? Então, assim, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente dialoga, a gente consegue fazer, então, esse mecanismo todo, né, essa roda girar aí com mais facilidade e o usuário ter o seu atendimento de forma mais qualificada. E aí eu destaco aqui que isso acontece tanto no nível de gestão, então, né, coordenadores, enfim, como na assistência. Daí eu já vou chegar lá nesse diálogo aí na assistência propriamente, tá? Mas, então, basicamente, a gente procura, né, ter essa comunicação permanente entre atenção primária, CEL e regulação, constante, né? Eu digo que a gente se fala realmente todos os dias, e isso tudo visando os melhores atendimentos aos usuários. Esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente dialoga né, aquilo que cada setor entende, aquilo que cada setor defende, e a gente sempre tenta chegar num objetivo comum de melhorar os atendimentos para os usuários. Tá? É um compartilhamento de decisões e uma interlocução entre esses atores que flui de maneira horizontal, né? Esse processo precisa ser horizontal, ele não é hierarquizado, não é verticalizado, no sentido de quem é superior a quem, né? A gente não pode se enxergar desse jeito, senão a gente não avança, né? Então, os processos são horizontais, a gente preza por isso e tenta reforçar isso a todos os momentos, né? Porque às vezes parece que a atenção primária e secundária parece que a gente já vai fazendo níveis, né? E na hora do diálogo a gente não pode ter esse nível, né? Não entender como superioridade. E todo esse diálogo, toda essa construção conjunta, ela vem para atender os princípios e que são esperados, né? Do SUS e da atenção primária, enfim, dessa nossa oferta e dessa nossa assistência. E aí, fortemente, a gente identifica alguns que são melhorados com esse diálogo, né? Que é a questão da integralidade, então a gente poder, de fato, atender o usuário naquilo que ele precisa, em todos os níveis, né? A coordenação do cuidado, a gente saber o paciente que vai, que volta, por que foi, por que voltou, onde que ele está, para que isso flua de maneira realmente mais fluida, né? E não tão travada como era antigamente, porque o paciente não se perca nesse caminho, para que ele não tenha vai e vem desnecessário, né? E tudo buscando um atendimento com equidade, né? Todos os processos, todos os protocolos, enfim, eles precisam trabalhar visando equidade e não inequidade. E às vezes a gente cai nesse erro de fazer, às vezes, engessar aí protocolos ou escrever de maneiras que a gente mais gere iniquidade do que equidade propriamente, né? Então, agora trazendo um pouquinho já dos resultados, eu vou falando mais da assistência. O que a gente percebeu que melhorou com essa aproximação dos setores, tá? Então, ali, a gente tem acesso às especialidades 100% reguladas, né? Então, todas elas são reguladas, todas elas passam por uma avaliação prévia de um dentista, né? Daquele encaminhamento para que ele seja classificado. Cada especialidade tem protocolo de encaminhamento e de priorização. Então, esses protocolos são muito importantes. Eles são elaborados e revisados periodicamente pela atenção primária, pelo CEL e pela regulação. Então, o protocolo ele não é da regulação, ele não é do especialista, né? Mas ele é um processo dinâmico que precisa ser construído junto, né? Então, construído e revisado de novo para a gente não cair nas iniquidades. Então, a gente precisa ver se aquele protocolo de fato atende o que a população precisa, né? Então, isso é algo que precisa, e isso exige de nós muito diálogo mesmo nesse ponto aqui. Trazendo um pouco para assistência agora, o aumento da resolutividade da atenção primária através do apoio matricial. Então, quando eu falei no diálogo, ele não é só no nível de gestão, ele entra no nível da assistência também. Então, a nossa assistência, seja ela na atenção primária ou no CEL, também há uma comunicação que a gente, né, tem estabelecida. Claro, precisamos sempre melhorar, mas assim, hoje, quando a atenção primária tem uma dúvida, um caso diferente, né, alguma questão que precisa de um apoio, a gente tem essa ferramenta do apoio matricial, que acontece hoje por e-mail, oficialmente por e-mail, né? Então, o dentista da atenção primária, ele descreve o caso, relata a dúvida que ele tem, encaminha para o especialista analisa o caso e responde a dúvida, enfim, faz sugestões, né? Como que a atenção primária pode
ou tratar tratar o usuário, enfim, acompanhar, ou mesmo que seja inicialmente iniciar esse tratamento, mesmo que ele tenha que ir para o CEL depois, mas como que isso já pode ser qualificado na própria atenção primária. Então, esse diálogo pelo matriciamento, ele é também um diálogo, então, bastante importante e que tem que também estar alinhado, né, dentro dos protocolos, dentro dos fluxos do município, mas é uma ferramenta bastante importante de qualificação do serviço, né? E isso já puxa o próximo ali, que é os atendimentos presenciais compartilhados. Então, além do e-mail, além da ferramenta remota, a gente tem a possibilidade dos atendimentos presenciais compartilhados entre atenção primária e especialista. Então, o especialista vai até a unidade de saúde ou até o domicílio do usuário para fazer o atendimento conjunto. E aí sim acontece aí o diálogo presencial, ele é bastante interessante e a troca que esses profissionais têm é muito grande, né? A capacitação que se cria ali em loco, ela é bastante rica, né? Para um e para outro, né? Todo mundo sai ganhando. Claro, nós não temos o tempo, disponibilidade para que isso aconteça sempre, mas havendo a necessidade, a gente tem essa possibilidade também. Isso acontece bastante com as especialidades de pacientes especiais e estomatologia, né? Então, muitas vezes o especialista vai em loco para realizar o atendimento. Então, os outros resultados, então, essas reuniões periódicas entre a gestão da atenção primária do CEL e da regulação, isso é o que tem nos fortalecido, nos mantido unidos e até orientado as nossas falas, né? Para a gente falar da mesma forma, né? Porque senão daqui a pouco está cada um falando de um jeito, cada um defendendo e puxando para um lado, a gente também enfraquece, né? Então, a gente poder ter essas reuniões para a gente se articular e poder falar a mesma língua é bastante importante. Trago aqui ainda a ampliação dos atendimentos através do monitoramento da capacidade instalada e melhor aproveitamento das agendas. Isso é muito forte, né, na atenção especializada, a gente ter essa por causa das filas de espera, né? Então, a gente ter esse olhar conjunto de quais são as formas, quais são os meios que nós podemos lançar mão para ampliar os atendimentos e reduzir as filas de espera, consequentemente, né? Então, esse monitoramento dessa capacidade instalada e esse melhor aproveitamento das agendas é bem importante aqui na nossa realidade, dadas algumas filas bastante significativas que nós temos, né? Puxo aqui já o último pontinho ali, que é a depuração das maiores filas de especialidade, visando reduzir o absenteísmo. Também então, é um resultado dessa nossa comunicação. É um trabalho que une também todos os pontos da rede, que é a gente, assim, como nós temos filas muito grandes, com o paciente esperando há muito tempo, a gente precisa rever essa fila de tempos em tempos, né? Porque muitos usuários já se mudaram ou não necessitam mais daquele atendimento e acabava gerando muitas faltas, né, no serviço. Então, também para a gente otimizar a agenda do especialista, a gente precisa fazer essa revisão da fila. E isso envolve a atenção primária, fazer também, né, lá na unidade de saúde, fazer esse controle, envolve a gestão central, de ter pessoas também olhando para isso e fazendo a depuração propriamente, controlando fila, fazendo relatórios, né? A regulação e a própria especialidade, né? Quando o CEL precisa monitorar essas faltas, precisa saber quem foi que faltou, de onde era esse usuário, né? O que aconteceu, para a gente poder estar monitorando isso de perto. Um outro resultado desse nosso diálogo aí é a oferta de novos serviços especializados que surjam, né, como demanda da atenção primária. Então, agora a última experiência que a gente teve foi com os distúrbios de DTM, né, então, que era uma necessidade que vem crescendo muito na atenção primária, as pessoas têm buscado muito a unidade de saúde por conta desses distúrbios, e a atenção primária bastante limitada, né, nos recursos para isso. Então, a gente conversando, né, acolhe a demanda, analisa a demanda, né, analisa a produção ali dos usuários, dos profissionais, quem que atendeu esses casos com essa necessidade e estrutura uma oferta de serviço, né? Então, isso não se faz sozinho, né, se faz com muito diálogo, com muita construção, com muita conversa, né, para a gente poder estruturar um serviço. Então, esse ainda está em vias de implantação. Também a gente sempre pensa, né, curto prazo, médio prazo, longo prazo, quais são os passos que a gente pode dar. O outro exemplo agora é a questão da prótese parcial, que, enfim, já era uma necessidade há muito tempo, mas, assim, a gente ainda não tinha pernas para isso.
E aí, com a demanda crescente, com o próprio monitoramento da fila, da prótese total, então a gente viu, estamos em condição de ofertar, então a gente já deu esse passo adiante, né? Então, são alguns resultados, alguns benefícios aí que foram colhidos, exemplos, né, desse nosso diálogo, tá? Dessa nossa construção de forma bastante construtiva. De maneira geral, então, assim, tudo isso, né, o grande objetivo disso tudo é qualificação e ampliação do acesso à atenção odontológica, tanto na atenção primária quanto no CEL, né? Esse é o grande objetivo. Então, quando a gente pensa em indicadores, e aí, de novo, né, assim, o grupo, quando a gente fala, por exemplo, em gestão, nós somos poucos aqui na gestão, mas quando a gente precisa, ou quando tem temas mais sensíveis e mais difíceis, a gente sempre monta grupos de trabalho, ou comissões, ou a própria Câmara Técnica, a gente chama para trabalhar junto, para a gente poder discutir isso em mais pessoas, né? E aí, por exemplo, a análise dos indicadores, né? Essa análise é super importante de serem feitas, então estamos construindo, estamos analisando os indicadores, pensando nessa lógica aí da atenção primária e mais qualificada, de maior acesso aos usuários, né? E visando aí o CEL como a continuidade, né? E a gente propiciar, então, a integralidade para os nossos usuários. Tá? Eu acho que era isso. Assim, essa é a turminha aqui da secretaria. Então, o Fábio, a Candice, a Mônica e eu, então, que somos quem está aqui de fato aqui na secretaria. E é só uma foto ilustrativa, enfim, do trabalho que precisa ser conjunto. Né? Então, vamos ver aqui o chat. Tem uma pergunta do Edson. Como lidam com a situação da relação entre o profissional clínico geral e o especialista? Como dito, uma relação horizontal, mas na prática sabemos que isso não acontece. Muitos especialistas se sentem superiores e muitos clínicos não dão o devido valor aos especialistas da própria rede. Obrigada. A gente carrega muito isso ainda, né? De achar que o especialista do CEL é superior ao da atenção básica. E eu sempre digo, né? Falei, cada especialista na sua área, né? Então, assim, Florianópolis tem assim, nós temos muitos profissionais que são especialistas em saúde da família, né, atendendo na atenção primária. Então, assim, são tão especialistas quanto o endodontista, quanto o periodontista. Então, assim, não é de um dia para o outro, né? Isso é uma construção que precisa ser feita e, assim, precisa partir da valorização do próprio trabalho da atenção primária, né? Enquanto a atenção primária for vista como menos importante, como postinho, né? Como aquele trabalho inferior, assim, é difícil a gente reverter essa situação, né? Essa imagem, né? Porque o especialista ele já está lá, né? Ele já está no céu, né? Para começar, que ele já está no céu. Então, assim, a gente ainda precisa muito tempo e muita força para realmente desconstruir essa imagem, tá? E eu acho que passa fortemente pela qualificação da atenção primária e da gente mostrar o que a atenção primária faz, o que é capaz de fazer e é isso, assim, dar visibilidade àquilo que a gente faz na atenção primária. Né? Bota um especialista para atender na atenção primária, quer ver quanto tempo ele dura, né? Para ver a pressão que é, né? Aquela pressão de porta, ter que estar ali, né? O dia inteiro sem horário marcado, né? O usuário chega a hora que ele quiser chegar, né? Como é que você lida com isso? Então, assim, a gente precisa fortalecer a atenção primária, porque o CEL está no lugar dele, o especialista está no lugar dele, e ok, né? Quem precisa ser fortalecido aqui é a atenção primária. E aí, assim, a gente tem que calcar nosso espaço, mostrar o que a gente faz, mostrar a qualidade, ter discussões qualificadas, né? Também não dá para só o especialista fala e o outro, né, não contribui. Então, assim, a gente precisa ter uma discussão qualificada de ambas as partes, né? Então, como eu digo, isso, o protocolo ele é muito importante para isso, porque não é o especialista que faz o protocolo. No caso dos encaminhamentos, né? Falando em especialidades, assim, né? O protocolo ele não é da regulação e também não é do especialista. Quem tem que ditar a voz do protocolo é a atenção primária. É a atenção primária que tem que dizer se aquele protocolo está adequado ou não, se atende à nossa necessidade ou não. Tá? E geralmente a gente vê o inverso, né? A gente vê o especialista criando o protocolo, escrevendo o protocolo, e a atenção primária só aceita. Então, assim, são alguns caminhos aí que eu acho que a gente tem para enfrentar essa disparidade. Vamos para a próxima aqui, o Cássio.
de Fraiburgo. Hoje temos uma fila de mais de 1 ano para atendimento especializado, principalmente na área de endodontia. Por isso, estamos buscando junto à gestão uma forma de termos um especialista justamente para diluir essa demanda, inclusive trazer um CEL aqui para Fraiburgo. Ele complementou a tua fala que precisa de muito diálogo. A nossa fila da endo aqui passou dos 2 anos de espera. Então, assim, a fila que a gente está com mais desafio agora para lidar. A gente, inclusive, está no meio do mutirão, retomamos essa questão da depuração da fila pela atenção primária. A gente está jogando assim, atirando de vários lados para tentar realmente enfrentar essa fila que é, assim, disparada a nossa fila mais complexa, né? Pelo tamanho, pela demora. E é isso, assim, é muito diálogo, né? Até para a gente poder convencer a gestão da importância disso, né? Aqui, pouco tempo atrás, a gestão estava conversando sobre o enfrentamento das filas de espera e não tinha citado a fila da endodontia, né? Então, assim, se não tem alguém lá para dizer como assim, né? Não vamos falar de tratamento de canal. E aí ok, então alguém falou e aí sim, então entrou em discussão. Mas se não tiver alguém para falar, se não tiver sempre alguém relembrando isso, às vezes passa até batido da gestão, né? Sugiro ficar sempre com os ouvidos atentos e sempre presente, né, nessas discussões. Tem mais uma pergunta aqui do Edson. Como estão as filas de espera do CEL? Quanto tempo para a entrega de uma prótese, desde a primeira consulta até a entrega? Então, as filas, como eu falei, a endo disparado a pior das filas. A buco, a gente estava, daí era a segunda que tinha um pouquinho mais de fila, mas chegou uma nova profissional, então deu uma tranquilizada. E a prótese, assim, a gente passou, nós temos 3 especialistas, né? Mas a pandemia foi bem confusa, assim, 2 delas ficaram afastadas muito tempo, e daí emendou licença maternidade. No fim, a gente passou muito tempo só com uma, o que atrasou a fila, mas agora estão as 3 de volta, então a gente entra num ritmo normal, inclusive a nossa fila avançou bastante, por isso que a gente está com a prótese parcial aí também para sair, porque a fila da total já está, digamos, controlada, assim, né? Mas eu não vou saber te dizer exatamente quanto tempo está levando da primeira consulta até a entrega, porque elas têm um protocolo, né? Não sei se são 7 consultas, algo nesse sentido, assim. E aí, claro, elas tentam não jogar muito para frente, vai fazendo o quanto antes para agilizar, né? A pessoa já esperou tanto tempo na fila, né? Na hora que ela chega no CEL, a ideia é que seja rápido, tá? Mas, assim, a prótese, a gente chegou a levar mais de 1 ano de espera na prótese também, mas agora já está bem menos que isso. Aqui, se o CEL é tipo 2 ou tipo 3, né? Nós temos um CEL tipo 1 e um tipo 2, se eu não estou enganada. Isso. Os 2 são municipais. Isso. Tem as pessoas te elogiando, e o Edson perguntou se o laboratório de vocês é próprio ou credenciado. O laboratório de prótese a gente tem 2 técnicos, mas a gente tem um laboratório contratado. Então, os técnicos nossos, que são servidores, fazem alguma parte do trabalho e alguns concertos e tal, mas o grosso do trabalho é contratado, tem um laboratório contratado. O que não foi fácil também contratualizar o laboratório, porque como precisa de muita documentação, a gente tem muitos laboratórios, às vezes, que são meio simples, meio caseiros, assim, né? O pessoal não tem toda a documentação exigida, então não é fácil. Então, assim, a gente trata muito bem o nosso laboratório para a gente não perder. A gente teve um problema, acho que foi um pouquinho antes da pandemia ali, com o laboratório que foi péssimo, assim. Voltava as próteses trocadas, enfim, qualidade muito ruim. Então, quando a gente acha alguém que faz o trabalho direitinho, assim, a gente tem que cultivar bem. Eu acho que foi bem importante, só acho que na primeira fala, na questão da radiologia, né? Porque a gente está lutando com isso também. E só para vocês terem noção, né? A gente tem um setor de radiologia também aqui no município. Então, é centralizado, né? Assim, centralizado, não muito centralizado, porque ele é no continente. Então, a ilha inteira precisa sair da ilha, né? Atravessar a ponte e vir para o continente para fazer o raio-x. Então, porque era onde tinha espaço, era onde tinha, enfim, as condições, né? Mas para vocês verem, às vezes, a dificuldade que é também para o usuário ter que ter esse deslocamento, né? Então, é bem importante, quando puderem, pensar nisso, né? Nessa oferta realmente, assim, centralizada ou descentralizada, no sentido de poder ofertar em mais pontos dos municípios, né?
algum serviço, isso é bastante interessante. Mas a gente está na luta agora para aquisição do raio-x digital também, até porque a gente não consegue mais comprar os químicos, a gente está assim, ó, com a corda no pescoço total. Se puder me passar o contato de Barra Velha, a hora que saiu da licitação aqui, eu quero disparar aí para quem para quem conhecer os fornecedores de equipamento para eles participarem da licitação. Agora, Joel, podemos colocar a apresentação do último município de Camboriú. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os colegas que estão aí nos assistindo. Meu nome é Guilherme Pedotti, estou junto com a doutora Cláudia Azeredo, e a gente vai apresentar o nosso projeto, que é um ambulatório de estomatologia na cidade de Camboriú, né? Diagnóstico, estudo e promoção de saúde acerca de lesões bucais em benefício da saúde dos cidadãos. Então, primeiramente, um histórico rápido sobre a cidade de Camboriú, né? Nós estamos na região do Vale do Itajaí, 212 quilômetros quadrados, uma população estimada em 85.105 habitantes, né? Com dados do IBGE de 2019, já tivemos um aumento dessa população. As principais atividades econômicas são a agricultura, principalmente a plantação de arroz, e a mineração, né? Principalmente com mármore. Na parte da saúde, somos 8 unidades básicas, sendo uma policlínica, né, um UPA e um hospital, e a equipe de saúde bucal conta hoje com 16 dentistas. Então, a estomatologia, como todos sabem, né, é uma especialidade da odontologia que tem como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar as doenças da boca. Desta forma, esses profissionais são parte fundamental no diagnóstico precoce do câncer. Temos uma estimativa que em 2022 sejam diagnosticados 15.190 novos casos de câncer de boca e orofaringe no Brasil. É aquela velha história que, às vezes, nós podemos nunca ter visto um câncer, mas um câncer com certeza já nos viu, né? Então, por isso, a importância da estomatologia na saúde bucal dos municípios, né? E qual que foi a nossa situação problema para criar esse projeto do ambulatório? Nós tivemos uma suspensão da pactuação logo após aí a pandemia, uma suspensão da pactuação com o CEL, que nos atendia, né? Hoje Camboriú não conta com nenhum CEL. Então, nós tivemos essa perda da pactuação, somando com o aumento da procura de pacientes com lesões orais, né? A gente tem uma população rural, uma população bem grande rural, né? De pacientes que trabalham no campo, na agricultura, apresentando esse crescimento de lesões, né? Falta da possibilidade da atenção secundária ou especializada, que é o CEL, como eu mencionei, acabou que a gente não estava tendo esse encaminhamento para poder fazer esse encaminhamento para as lesões orais, e também o risco de a gente acabar sobrecarregando a atenção terciária, os hospitais, né, com casos que a gente poderia resolver de maneira agilizada na atenção primária, né, casos de lesões que a gente poderia resolver ali localmente, sem ter que encaminhar esse paciente para atenção terciária, às vezes até... Sem usar a regulação, né? Isso, e muitas vezes longe também do município, né? Então, um ambulatório. O ambulatório foi criado, né, diante dessa situação problema que a gente encontrou no município de Camboriú. Nós dois somos dentistas da estratégia, né? Doutora Cláudia é formada em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que também nos ajudou muito nessa implementação do projeto. Eu tenho formação em prótese e em saúde pública também, consegui auxiliar muito também nessa parte. A gente trabalha na mesma unidade de saúde. Na verdade, primeiramente foi um projeto inicial, experimental, né, para ver como que a gente conseguiria desenvolver essas atividades da melhor forma possível. Realizamos um dia na semana só de estomatologia, né, onde a gente recebe casos do município inteiro, de outros dentistas que nos encaminham para a gente avaliar, enfim, pedir exames que talvez sejam necessários e fazer todo esse acompanhamento, ou biópsia, ou
encaminhamento. Local centralizado no município, né? A gente tem a nossa unidade de saúde, é uma unidade bem central. Camboriú não é uma cidade muito grande, e a nossa unidade, como ela é centralizada, também favorece aos cidadãos virem dos diversos bairros da cidade, né? Isso favoreceu bastante. E a viabilização, junto com a coordenação de saúde bucal e a secretaria, para os exames anatomopatológicos e os materiais necessários, né? Então, foi muito importante essa cooperação da Secretaria de Saúde e também da nossa coordenação de saúde bucal para a gente conseguir esses exames anatomopatológicos e os materiais necessários para a gente realizar as biópsias, enfim, os tratamentos que a gente necessitasse, né? Então, um pouquinho dos nossos objetivos no ambulatório de estomatologia, né? O nosso ambulatório de estomatologia, na verdade, ele tem o objetivo de diagnosticar e tratar lesões na cavidade oral e maxilofacial, né? Dentro do que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem, né? A prevenção, educação em saúde com a população, isso é um ponto bem importante, depois a gente vai falar um pouco mais para frente, porque a gente quer trazer com o ambulatório não somente o tratamento, não tanto essas ações curativas, mas também a prevenção, né? A ensinar a população sobre o autocuidado, sobre as lesões que não cicatrizam, a importância, né, de estar consultando um cirurgião dentista do município para ter um diagnóstico, né, correto. Capacitação para os cirurgiões dentistas do município. A gente sabe que a estomatologia na atenção primária às vezes é muito acanhada ainda, né? É algo que até nas próprias faculdades a gente não tem tanto a fundo, sempre acaba sendo um ponto do cirurgião dentista, às vezes, né, com mais dificuldade. Até porque ela é muito ampla, né? Isso. Então, também essa capacitação em trazer pessoas para dar palestras, em fazer essa troca de casos entre os pacientes, entre os cirurgiões dentistas, para os próprios cirurgiões dentistas estarem sabendo diagnosticar, enfim, terem um conhecimento maior. Encaminhamentos mais otimizados para a atenção terciária, né? Então, quando a gente faz o encaminhamento para atenção terciária, para os hospitais, enfim, a gente já tem raio-x, exames de sangue, tomografia, então muitas vezes a gente já faz esse encaminhamento já com todos os exames, já de maneira mais otimizada. O uso da telesaúde, né, no auxílio do diagnóstico, uma ferramenta muito importante do telesaúde disponível, né, que auxilia nessa parte da estomatologia, e a gente é usuário, enfim, nos ajuda bastante também, principalmente no diagnóstico, encaminhamentos e tudo mais. Centralização dos casos, como eu falei, a gente acaba centralizando todos os casos de estomatologia do município, então acaba que isso a gente consegue fazer um acompanhamento longitudinal do paciente. Isso, e acaba centrando, né, conosco todos os casos, de maneira que a gente consiga fazer esse acompanhamento. E, por fim, o acompanhamento do paciente ali, como eu já citei. Bom, falando um pouco sobre o nosso fluxo de atendimento, então, primeiro o paciente faz uma consulta na unidade de saúde, né, do seu bairro, na sua unidade de saúde, onde o cirurgião dentista verifica, né, alguma lesão oral, alguma coisa assim, e pede os exames laboratoriais ou de imagem que ele sente necessidade, né? Claro que a gente deixa livre para o cirurgião dentista também, se quiser encaminhar diretamente para nós, mas a gente prefere que esse primeiro contato seja feito com o dentista da sua unidade, que é o dentista que o paciente tem o vínculo, né? E até porque é perto de casa, então é bom que ele faça esse contato, os exames, tudo perto de casa, para daí depois, quando for encaminhado para o ambulatório, que é o terceiro ponto ali, a gente já tem
esse material mais completo, né? Com exames de imagem, de laboratório, enfim, a gente já tem mais otimizado, principalmente o tempo do paciente também, e evitando o deslocamento desnecessário, né? Quando ele chega ao ambulatório, então a gente faz essa avaliação, né? Vê o que necessita, se às vezes é algum tipo de lesão que a gente consegue tratar ali mesmo, que não tem necessidade de biópsia, só acompanhamento, ou se tem necessidade de biópsia, a gente consegue fazer ali na atenção primária com o que a gente tem de ferramentas, ou se esse tipo de lesão já é uma lesão com características malignizáveis, enfim, e é preferível já fazer um encaminhamento direto para atenção terciária, né? Ou às vezes lesões que são intraósseas, que correm o risco de fraturas patológicas, de placa e parafuso, enfim, já faz o encaminhamento direto para otimizar o tempo, né? Sabendo que o câncer bucal, que é o nosso foco, né, o diagnóstico do câncer bucal, a gente tem que ter rapidez, né, nesse diagnóstico e nesse encaminhamento. Feito a biópsia ou o tratamento, né, a gente caminha para a regulação do município, né, a peça biopsiada, e a regulação do município manda para o anatomopatológico. É o próprio cidadão, né, o próprio paciente que leva para a regulação, a gente faz todos os termos, enfim, e ele fica nessa responsabilidade de levar a peça até a regulação, e a regulação encaminha isso para o anatomopatológico. Depois, com o exame em mãos, o paciente retorna para a gente fazer, enfim, o acompanhamento ou encaminhamento, se necessário. Bom, ali está o nosso roteiro de lesões orais, né? Esse roteiro a gente se baseou muito no Oraldesk da UFSC e no Ministério da Saúde para realizar um roteiro para estar encaminhando para todos os dentistas do município, onde o próprio dentista do município já preenche ali uma hipótese diagnóstica, se ele já realizou algum tratamento, se surtiu algum efeito no tratamento, qual tipo de lesão, tamanho, coloração, enfim, já vem essa parte preenchida do cirurgião dentista para nós. Então, também a gente já tem essa otimização, né, do encaminhamento para nós. Até para otimizar o atendimento, porque esses pacientes, como é uma vez por semana, que chegam para a gente consegue dar uma olhadinha no que vai ser atendido, qual vai ser mais ou menos a demanda da ordem do dia. Então, assim, a gente recebe esse encaminhamento do colega antes e vai categorizando o tipo de lesão que vai receber. Então, esse roteiro foi elaborado por nós mesmos do município, do nosso ambulatório, para a gente estar disparando, né, para os outros cirurgiões dentistas e também auxiliando os outros cirurgiões dentistas a já terem mais uma familiaridade com a estomatologia, né? Nós temos também, junto com esse roteiro, a gente caminhou para todos os dentistas do município um tutorial ali mostrando as lesões fundamentais, né, como são, enfim, para auxiliar também nesse preenchimento do roteiro. Também do Oraldesk. E aí a gente tem outra parte do ambulatório que a gente acha muito importante também, que é a educação em saúde, né? Então, o auxílio na educação continuada dos profissionais da saúde, como a gente falou, a gente tenta trazer, né, essa conversa com os cirurgiões dentistas, mas também a gente tenta passar isso para a enfermagem, para os médicos, para os outros profissionais de saúde, porque muitas vezes o paciente ele acaba indo numa consulta médica e na triagem com a enfermeira ele acaba falando que ele também tem uma lesão na boca que não cicatriza ou que ele tem um nódulo, né, em região de pescoço, enfim. Às vezes acaba que o paciente não vai no cirurgião dentista, mas nessa triagem, nessa conversa, nesse acolhimento antes de uma consulta médica, às vezes por outro problema, ele acaba relatando e aí o pessoal da enfermagem consegue também direcionar para a gente estar examinando esse paciente. As ações e palestras no Julho Verde, né? A gente, como o Julho Verde é um mês de conscientização
do câncer de cabeça e pescoço, a gente acaba sempre no Júlio Verde fazendo palestras, trazendo palestrantes para falar para os dentistas. Então, a gente tenta sempre fazer ações nesse mês tão importante, mas também a gente não deixa de fazer ações durante o ano todo, né? A gente criou alguns álbuns seriados e materiais informativos sobre lesões orais para os cirurgiões dentistas, para estar realizando palestras de prevenções, né? Então, tá realizando essa educação em saúde, né? Às vezes, quando vai numa escola, algum centro de reabilitação, alguma coisa, a gente tem esse material para levar, porque a gente sabe que muitas vezes também a gente vai em lugares que a gente não tem computador, data show, então a gente tem esse material impresso para conseguir estar levando, mostrando as lesões, vendo o que deve ser feito para ter um autocuidado, né, e evitar esse tipo de lesões orais. Palestras em escolas, clínicas de reabilitação, área rural, entre outros. A gente tenta focar também nesses pontos principais, né? Escolas, a gente tem aí um ponto muito importante de a gente estar conversando, né, principalmente sobre tabagismo, cigarro eletrônico, coisas que estão em alta, né, e são cancerígenas. Então, a gente tende a ir nesses lugares chaves, né? Clínicas de reabilitação que a gente tem no município, de estar fazendo palestras para essas pessoas. Área rural, né? A gente tem uma área rural muito grande no município, como eu já falei anteriormente. Então, a importância de a gente estar levando essas informações também na área rural. Enfim, os cuidados, né? Que muitas vezes esse usuário não está todo momento na unidade básica, né? Então, a gente tem que levar a informação até ele. E as palestras na unidade de saúde, né? A gente sempre tenta, pelo menos aí a cada 2, 3 meses, fazer uma palestra na unidade de saúde, tentar chamar o máximo ali de pessoas do bairro para estar fazendo uma palestra sobre lesões orais. E, na verdade, assim, tem sido muito positivas essas palestras, porque geralmente, depois de a gente fazer essas palestras, acaba 3, 4, 5 pessoas já falando, não, eu tenho uma lesão, eu queria dar uma olhada, eu queria examinar, eu achei que não era nada. Então, a gente tem um feedback bem positivo, né? Inclusive de casos realmente já malignos, né? Já malignos, que a pessoa estava assistindo a palestra e ficou preocupado e resolveu fazer esse exame conosco, né? Bom, alguns resultados, na verdade, a gente queria mostrar esses resultados, mas assim esse projeto, na verdade, ainda está engatinhando, ainda é um começo que a gente tem, né? Então, a gente teve 7 meses aí de projeto, né, de funcionamento. Já tivemos 34 pacientes com lesões orais atendidos, né? Desses 34, a gente não contabilizou esses casos de lesões frequentes de prática clínica, né? Candidíase, herpes, afta, enfim. Esses casos mais comuns a gente não contabilizou nesses 34 pacientes. Porém, a gente recebe, né? Às vezes até de colegas que quer tirar uma dúvida, que não tem certeza se é uma candidíase ou não, e acabam encaminhando para nós, para a gente conseguir examinar e orientar, né, o paciente sobre a etiologia, sobre os cuidados necessários, enfim. Tivemos 4 lesões já encaminhadas ao serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial por necessidade de atendimento hospitalar, né? Outras 4 lesões sugestivas de malignidade que já foram encaminhadas para o cirurgião de cabeça e pescoço, inclusive com alguns casos já operados, né? E aí, o que a gente fez? A gente teve 24 pacientes rastreados numa pesquisa de Júlio Verde. O que a gente acabou fazendo? A gente fez uma pesquisa no Júlio Verde, em todas as unidades de saúde, para os usuários preencherem, e os usuários ali colocavam se tinha alguma lesão que não cicatrizava mais de 14 dias, se tinha algum nódulo, se tinha alguma anormalidade na parte, né, de cabeça e pescoço, enfim. E depois a gente
juntou todo esse material e aí conseguiu rastrear outros 24 pacientes que responderam a pergunta e que também tinham lesões que a gente vai conseguir, né, entrar em contato, examinar, ver o que pode ser, né? E é isso, muito obrigado. Obrigada. Estamos abertos aí para as perguntas agora. Show, vamos ver o chat aqui. Então, parabenizando vocês. O Cássio perguntou se existe a possibilidade de fornecimento desses materiais. Fica a critério de vocês. Se vocês quiserem mandar para a gente encaminha, como fica melhor para vocês. Pode ser sim. Alguém teria algum questionamento? Essa ideia de você surgiu pela falta de ter o encaminhamento? Ou vocês tinham encaminhamento antes e deixaram de ter? Como que funcionou a ideia inicial? Então, a gente tinha um encaminhamento, né? Aí veio a pandemia, enfim, mudou muitas coisas aí, ali na saúde bucal e a gente acabou ficando sem pactuação, né? Com a pactuação suspensa com o CEL que nos atendia. Que era do município vizinho. Então a gente, né, resolveu como claro, não que das outras áreas não seja necessário, mas o diagnóstico bucal e estomatologia tem o risco de câncer e tudo mais, a gente resolveu levar esse projeto até a atenção primária para estar conseguindo assistir esse público, né? Porque às vezes o paciente de outra especialidade, ou seja, da endodontia, da cirurgia, às vezes conseguem ir para uma faculdade que os atendem, ou vai para o particular, né, por causa da espera, mas o câncer é algo que a gente tem que fazer esse diagnóstico precoce, né, que não dá para deixar esperar, né. Então, por isso surgiu essa ideia de a gente estar fazendo esse projeto para tentar auxiliar no que a gente podia ao município, né. Tem um comentário aqui que eu achei bem bacana, eu vou ler, que é o Rodrigo de Barra Velha, que também palestrou hoje. Ele falou que é bem importante e pertinente o comentário de orientar demais membros da equipe especial em enfermagem. Isso é verdade, né? A gente sabe muito bem que na rotina da APS passam casos, né, por outras especialidades. E às vezes isso passa batido. E quando vai chegar na gente, né, quando chega no dentista, às vezes já está bem avançado, porque a gente sabe que a evolução do câncer de boca ela é rápida, né? Então, quanto mais precoce, quanto mais a gente orientar os profissionais no todo, né, eles saberem da importância do diagnóstico precoce, e mesmo se a lesão ela não é suspeita, mas encaminhar para tirar essa dúvida com o profissional dentista, é importante, né? E assim tu já vai criando vínculo com o paciente também. E a gente teve até muito caso de paciente que já tinha uma lesão há meses, né? Enfim, achava que não era nada, não tinha essa noção, né? Esse conhecimento que seria bom ele passar em avaliação. Na verdade, estava esperando diminuir a lesão ou cessar a lesão e a lesão não diminuía. E às vezes até por outro profissional, ou médico, ou enfermagem, fala, não, tem que passar em consulta com o dentista para ele fazer essa avaliação, esse diagnóstico. Tem uma pergunta do Edson. Vocês fazem algum trabalho pós-expediente? Me refiro ao turno noturno. Na unidade básica, a gente desenvolve uma vez por mês, juntamente com toda a equipe, horários estendidos para a população. E aí a gente acaba atendendo até às 9 da noite na unidade mesmo, uma vez por mês. Cada unidade do município, uma vez por mês, tem esse horário estendido. E aí a gente consegue fazer agendamento para atendimentos também, quando a gente não consegue dar, como é que se diz? Vazão para todos os dias da quarta-feira, que é o nosso dia de ambulatório, a gente consegue agendar sim. Ou até mesmo o paciente que trabalha, né? O paciente que trabalha, não pode faltar, isso, mas às vezes vem a esposa para agendar e a gente consegue fazer esse agendamento nesse horário estendido que a gente tem uma vez por mês.